Evangelho de João, capítulo 11. Quero ler com você do verso 1 ao verso 4. Você encontrou aí? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem chamado Lázaro, e esse estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2: então, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, e quanto nós precisamos dela. Ela é luz para o nosso caminho, ela é bálsamo para nossas feridas. Ela, Deus, é a espada de juízo, Pai. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã que o teu Espírito fale conosco. Usa a minha vida, Deus, eu me coloco nessa manhã como um instrumento do Senhor. Usa os meus lábios, usa a minha vida, minha mente, meu coração, para ser instrumento de vida e de bênção na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, ela alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu queria nessa manhã, irmãos, falar sobre a cura de um coração ferido. O que a gente vai falar nessa manhã? A cura de um coração ferido. E por meio das palavras de Deus, tudo que existe, que tudo que nós vemos foi criado. O Senhor, antes de tudo, ele viu uma terra sem forma, sem propósito, vazia, mas através da palavra do Senhor, a partir da palavra do Pai, todas as coisas se foram feitas, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz que no princípio criou Deus céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No Evangelho de João, nós vimos que Jesus é chamado de Logos, É chamado, isto é, a palavra. E ele é a palavra que em si mesmo está fundamentado tudo que foi criado, João capítulo 1, do verso 1 ao 5 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então nós vemos nessa palavra, Nós vemos nesses dois textos, tanto em Gênesis capítulo 1, tanto em João capítulo 1, que o verbo vivo tem poder, e através da sua palavra trazer à existência coisas que não existem. Em Cristo repousa a autoridade para gerar a vida. Você crê nisso, irmão? Que em Cristo repousa a autoridade para gerar vida, e não vida qualquer. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, em Cristo repousa a autoridade para gerar vida abundante em nós. Amém, irmãos?
E ele não é apenas a palavra, né, que foi declarada para criar todas as coisas, como também ele é a palavra sobre a qual ancoramos a nossa vida e sobre qual o universo também está ancorado. Com as suas palavras, Jesus realizou inúmeros milagres, como nós vemos nas Escrituras. E esses milagres, eles se revelam que as palavras de Jesus, elas são poderosas sobre causas impossíveis, né? Tem um texto que eu gosto muito em Mateus capítulo 8, quando fala que o centurião, um soldado romano, ele chegou diante de Jesus e ele disse: Senhor, eu te peço que o Senhor cure o meu servo, né? E Jesus se propõe aí com aquele centurião até a sua casa, mas aquele centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas basta uma palavra tua. Ele diz: eu sou líder, eu sou autoridade também, eu também exerço autoridade sobre os meus soldados. Eu digo a ele vai e ele vai, eu digo a ele vem e ele vem, né? E Jesus olhou para aquele homem e Jesus percebe tamanha fé, porque não é a necessidade, não, na fé daquele homem não há uma necessidade de Jesus ir, não há uma necessidade de Jesus impor as mãos sobre aquele enfermo, não. Na fé daquele homem, ele está declarando: Senhor, basta uma palavra tua, a palavra que cria, a palavra que restaura, basta uma palavra do Senhor aqui, e eu creio que daqui mesmo meu servo será curado lá na minha casa. E a palavra do Senhor diz que de fato, imediatamente, aquele jovem, né, aquele homem, foi transformado naquele dia. Você crê no poder da palavra do Senhor, irmãos? A palavra do Senhor é aquela que atua sobre as circunstâncias, né? Certa vez os discípulos estavam atravessando o mar e uma grande tempestade, como você conhece em Marcos capítulo 4, uma grande tempestade se levantou, muitos ventos fortes, ondas altas que pareciam que iam quebrar o barco, e os discípulos completamente apreensivos ali, achando que iam morrer. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se levantou. Eu não sei, irmão, se tem vento soprando sobre a tua vida nessa semana, esse mês. Eu não sei se tem vento soprando, talvez ao longo de 2024. Mas a minha oração, e eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã, é que o Senhor se levante sobre as tempestades da sua vida. Amém? Que o Senhor se levante. A palavra do Senhor diz que o Senhor se levantou. Aleluia. O Senhor se levantou e ele declarou: aquieta-te, acalme-se. E o mar ouviu a voz do Senhor, a palavra. O mar ouviu aquilo que o Senhor estava dizendo. E a palavra de Deus diz que imediatamente o vento se aquietou. A palavra diz que se fez uma grande tranquilidade, uma grande bonança, mediante a palavra que o Senhor havia dito, havia feito. Eu não sei, queridos, que tipo de circunstância, mas eu quero declarar que a palavra do Senhor está sobre as suas circunstâncias, sobre as minhas circunstâncias. Eu não sei que tipo de vento ou se está muito forte, mas a palavra do Senhor é muito mais poderosa do que a ventania, do que a tempestade que está soprando sobre você. E a palavra do Senhor diz: aquieta-te. E o mar diz: acho que a gente precisa parar, né? Eu acho que eu preciso parar de ventar, o vento diz. Por quê? Porque o dono da vida declarou uma palavra, o dono de tudo declarou uma palavra. E todas as coisas são colocadas no lugar quando ele declara uma palavra sobre a nossa vida, irmãos. Todas as coisas, pode estar tudo desorganizado, né? Pode estar tudo desorganizado, como
como vale de ossos secos em Ezequiel 37, osso para lá, osso para cá, fêmur para cá, cabeça, pé, ali, né? Mas quando a palavra do Senhor é declarada, tudo que está fora do lugar é juntado, é colocado no mesmo lugar de organização, é colocado ali onde não tem vida, a vida vem, porque o Senhor declara da sua palavra. Amém, irmãos? Mateus capítulo 4 vai dizer para a gente que as palavras de Jesus liberam cura sobre qualquer tipo de enfermidade. Jesus foi por toda a Galileia, o texto diz, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e o Senhor os curou. As palavras de Jesus liberam cura sobre todo e qualquer tipo de enfermidade. Então, irmãos, nós entendemos então, mediante esses textos que nós estamos lendo, que não há nada que a presença de Deus não possa curar. Não há nada que a presença de Deus não possa transformar. Em determinado momento, em uma das mensagens, ministrada pelo Senhor Jesus, algumas pessoas começaram a sair, começaram a ir embora, que a palavra daquele dia estava muito dura, estava muito pesada. E os discípulos vieram dizer isso a Jesus. E ele perguntou se eles não gostariam também de ir embora. E Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras, mais uma vez aqui a palavra, se só tu tens as palavras de vida eterna. Não existe então uma resposta em outro lugar a não ser em Jesus. Talvez há muitas perguntas que o meu coração e o teu coração estejam fazendo, mas não existe resposta em outro lugar a não ser em Jesus. Porque em Jesus todas as necessidades são supridas. Você crê nisso, irmãos? Que todas as nossas necessidades são supridas em Jesus. Eu estou gastando tempo aqui para trazer ao teu coração que tudo está nele. Eu estou gastando tempo aqui nessa manhã, nessa possível introdução ainda, para declarar que todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. E por que muitas vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas? Por que nós achamos que há outros caminhos, se Ele mesmo declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Por que nós achamos que há outras situações, mesmo quando o Evangelho se torna um ambiente difícil, uma corrida complicada, como nós dissemos aqui? Mesmo quando o Evangelho se torna um ambiente, muitas vezes, de feridas em nossa vida, por que a gente não abre mão? Como essa multidão aqui abriu mão, quando Jesus está ali pregando uma palavra dura de ser ouvida, porque a multidão tem plano B. Mas um dia nós deixamos de ser multidão, amém? E passamos a ser discípulos de Jesus. E discípulo não tem plano B, irmão. Tem uma canção que nós cantamos, que nós já queimamos as nossas pontes. Não há mais para onde a gente voltar. Nós só temos Jesus, amém, irmão? Nós já queimamos as carroças, né? Semana passada o pastor estava pregando aqui, eu fiquei olhando o texto que ele estava usando sobre Eliseu, que Eliseu, uma vez chamado por Elias, uma vez chamado pelo Senhor, ele pegou as suas juntas de boi, ele pegou e fez um grande churrasco. Está lá o texto, que ele queimou tudo, ele repartiu os bois cortados com toda a circunvizinhança dele ali, e ele queimou os carros de boi. Por quê? Porque uma vez chamado pelo Senhor, nós não temos mais como voltar.
Porque aquele que coloca a mão do arado não pode mais olhar para trás. Aquele que um dia foi chamado e entregou a vida para o Senhor, não, precisa de fato queimar todas as pontes, porque uma hora a vida com o Senhor vai se tornar um tanto quanto difícil. Porque nós entendemos que Ele sim tem vida abundante para nós, mas essa vida abundante não é fácil. Nós entendemos que sim, andar com Jesus e servir ao Senhor, não há nada que possa ser comparado nesse mundo. Porém, é um caminho que muitas vezes tem espinhos. É um caminho que muitas vezes tem dores. E por que precisamos queimar os carros? Por que precisamos matar os bois, né? Fazendo um churrasco, celebrando uma nova vida? Porque para que a gente não volte, para que a gente não corra quando aqui se tornar difícil, a gente volte correndo. Eu amo o chamado de Pedro. Por quê? Porque Pedro estava lá pescando. Você conhece a história, Lucas capítulo 5. Pedro está lá pescando, trabalhou a noite toda, não apanhou nada. E Jesus chega na praia com uma multidão para pregar, para falar. Pedro escuta aquela palavra. Pedro até mesmo empresta o seu barco para que Jesus possa pregar dele. E no final Jesus manda Pedro, né? Devolve o barco para Pedro e fala: Pedro, vai para o fundo, vai para o mar alto e lança as tuas redes lá outra vez. E a palavra de Deus diz então que Pedro faz isso, obedece. E quando Pedro lança as redes e puxa, é tanto peixe que Pedro não consegue colocar em cima do barco. Ele faz sinais para os companheiros entrarem. Outros barcos então entraram e assim eles conseguem colocar a rede tomada de peixe em cima dos barcos. Eles voltam. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega na praia, né, Pedro rende-se diante de Jesus e Jesus chama ele. Está vendo isso, Pedro? Eu farei muito mais na sua vida. Você vai ser pescador de homens agora. E a Bíblia diz: e Pedro deixando tudo para trás. Tudo. Deixou o barco, deixou as redes, deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. É por isso que ele diz: Senhor, para onde a gente vai? Para onde nós iremos? Não tem para onde voltar não, Senhor. Eu queimei todas as coisas. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, irmãos, mas para seguir Jesus e para servir Jesus, algumas coisas vão precisar ser queimadas. Deixa eu ouvir só um amém aí. Algumas coisas vão precisar ser queimadas. Ah, pastor, não dá para conciliar essas duas coisas? Bom, pela minha Bíblia diz que não. Pastor, não dá para eu ter os dois? Não. E é interessante que aquilo que precisa ser queimado, deixado, não é ninguém que vai falar para você. É o próprio Espírito Santo de Deus que faz isso. Quando nós entregamos a vida para Ele, Ele mesmo vai ministrar no nosso coração que precisa ser deixado, que precisa ser queimado. Lembre que Eliseu não está queimando o pecado, não está queimando, não. Está queimando uma possibilidade de volta. Pedro não está queimando o pecado, é o trabalho dele, não está deixando para trás, assim, coisa ruim. É o barco dele, é o ambiente de trabalho. Mas Pedro deixa tudo para trás, porque ele encontra um tesouro muito maior do que o homem pode dar para ele. Amém, irmãos? Todas as nossas necessidades são supridas nele. Todas as nossas necessidades. Eu quero levar você nessa manhã, conduzir você nessa manhã, a receber sobre a sua vida o poder das palavras de Jesus, que trazem cura também. Cura sobre o coração ferido. Você pode fechar os teus olhos nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui. Senhor, as palavras de Jesus também podem trazer
cura sobre o coração ferido, sobre a alma abatida, sobre a mente confusa, sobre o coração e a mente ansiosa. Talvez feridas foram abertas aí, mas não há nada que as palavras de Jesus não possa curar, amém, irmão? Não há nada que as palavras de Jesus não possa curar. Eu creio muito no evangelho integral. E quando nós entregamos a vida para o Senhor, Ele cura todas as coisas. Ele cura os traumas, Ele cura as feridas. Ele cura as feridas deixadas pelos homens. E eu creio nessa manhã num ambiente de cura sobre nós. Cura sobre nós. Sobre a alma cansada. Eu não sei se você chegou aqui cansado. Alma cansada. Mas eu quero convidar você a ouvir a palavra de Jesus, o convite de Jesus que te diz: vinde a mim. Aleluia. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alma batida, a vida tem sido difícil, alma batida, alma cansada, coração agitado, ansioso, preocupado com as coisas de amanhã. Jesus nessa manhã está entre nós, está no meio de nós. E eu creio numa manhã de mesa, como cantamos. Eu creio numa manhã onde nós fechamos as nossas cargas pesadas diante do Senhor. Talvez nós precisamos, como salmista, no verso 42, dizer: porque está abatida, ó minha alma, porque está tão cansada dentro de mim. Espera no Senhor, confia no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e a esperar no Senhor também. Amém, irmãos? Em muitos momentos a vida, ela pode abrir os seus olhos, mas continue aí ligado com o Senhor. Em muitos momentos a vida, ela machuca, né? Ela arrebenta mesmo. É uma grande realidade. A vida do crente também não é diferente, não. E é por isso que você e eu precisamos aprender a proteger o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, né? Acima de tudo, proteja o seu coração. E cada um de nós, irmãos, conhece o próprio coração e quais são as nossas feridas, né? Que muitas vezes os homens não conhecem. Talvez quem mora com a gente não sabe. Talvez a gente já está aqui há tanto tempo, mas só o Senhor, o Espírito Santo sabe quais são as feridas que há dentro de nós. E foi por isso que Deus disse que devemos cuidar do nosso coração e guardá-lo. Pois disso depende toda a nossa vida. Porque o coração em paz traz vida para o corpo. Mas o contrário, né? O contrário também é verdade. Se o coração em paz traz vida para o corpo, o coração atribulado, agitado, doente, ele também vai interferir no nosso corpo, né? A Bíblia diz que o nosso coração reflete o estado da nossa vida. Eu quero perguntar a você nessa manhã se o seu coração reflete o estado da sua vida diretamente. Como está o seu coração? Como está o seu estado de vida, né? Provérbios capítulo 27, verso 19 diz:
Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos, né? Não são poucas as pessoas que andam feridas por aí. É só ver as suas faces, né? Seus olhares. A realidade está estampada no rosto e por mais que a gente tente, né, camuflar, talvez alguém coloque aí uma maquiagem, talvez alguém tente colocar um sorriso. Não, é impossível. Se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, é muito normal a gente ver como está o coração dessa pessoa. E às vezes e o nosso coração, as maiores feridas do nosso coração, elas são causadas muitas vezes por decepções, muitas vezes sonhos despedaçados, muitas vezes a maioria das feridas do nosso coração também tem a ver com injustiça que nós sofremos. Talvez carreira que foi interrompida, acidentes traumáticos, coisas traumáticas que vieram sobre nós. A ingratidão machuca também, sim ou não, irmão? A ingratidão também de gente de perto, de amigos, de familiares talvez, também é ferida para o nosso coração. Perda de bens, falência, também traz muitas feridas para o coração. E muitas vezes a consequência desse coração ferido é a perda de alegria, a perda de humor, a perda do prazer nos relacionamentos. Às vezes um coração sem motivação, uma vida completamente sem esperança, né, de voltar a sonhar. E a Bíblia vai dizer sobre o estado do seu coração, né? A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 17, verso 9, que o nosso coração não é confiável, ele é enganoso. A Bíblia vai dizer ainda que o nosso coração, ele é fragilizado pelo pecado, ele é como uma doença, e a sua doença é incurável. Mas eu quero pensar com você nessa manhã, que essa família que nós abrimos o culto, aliás, nós lemos agora, em João capítulo 11, essa família está enfrentando. As feridas que estão sendo causadas nessa história, que só o Senhor pode trazer cura. Eu creio que da mesma forma que o Senhor realizou em Betânia, o Senhor pode fazer também nessa manhã em São Gonçalo, amém, irmão? Da mesma forma, de um mesmo poder que o Senhor agiu na vida dessa família, o Senhor pode fazer na sua família também, o Senhor pode fazer aqui nesse lugar, amém? O texto que nós lemos fala sobre uma família que amava o Senhor, né? Uma família que sempre abria as portas para Jesus entrar. Essa família é a família de Lázaro, das suas irmãs Marta e a outra irmã Maria. Essa família, ela é uma família que foi encontrada pelo Senhor. E Jesus, quando precisa de algo, sempre está ali na casa dessa família. Ali ele repousa, ali ele descansa, ali tem sempre uma mesa posta para ele. Uma casa de amigos mesmo, né? Mas um dia a luta chega na casa dessa família, como chega na nossa. Porque não é que o motivo não é que a gente ame o Senhor, sirva ao Senhor, que a gente não vai ter luta. Não. Não é porque amamos o Senhor, servimos o Senhor, que nós estejamos agora isentos de tantas coisas. Não. A luta também chega na vida dessa família, uma enfermidade, que a Bíblia não fala qual é, mas uma enfermidade severa, chega na casa de Lázaro, na vida de Lázaro. E a palavra de Deus diz que quando as irmãs percebem que o seu irmão precisa de cura e de uma cura imediata, eles mandam chamar Jesus. Jesus está em outra cidade, Jesus se demora para chegar. Eu acredito que aí começam algumas feridas no coração dessas irmãs, né? Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que a esperança tardia adoece o coração.
Jesus, essa casa já serviu muitas vezes Jesus, mas agora eles precisam que Jesus esteja ali. Eles precisam, Lázaro está doente, Lázaro está à beira da morte, elas mandam Jesus, só que a Bíblia fala que Jesus não vem de imediato. Jesus permanece mais 2 dias no lugar onde estava. E talvez, irmãos, você tenha orado por algo, você tenha colocado algo diante de Deus nessa manhã. Talvez você tenha orado e pedido algumas situações, entregado algumas coisas diante de Deus. E Deus não te respondeu na velocidade que você gostaria ou que você acha que precisa fazer. O resultado da demora de Jesus também resulta na morte de Lázaro. Imagina, então, que o coração dessas irmãs agora, como estão? Discípulas de Jesus, amam o Senhor, e elas têm um carinho, um zelo. A Bíblia fala que elas amavam o Senhor. Mas sabe, irmãos, algo que eu e você precisamos nutrir em nosso coração, para que nenhum tipo de ferida permaneça dentro de nós. Eu e você precisamos saber que nós somos amados por Deus. Porque o texto vai dizer que Marta, Maria e Lázaro amavam o Senhor. Mas o texto também vai dizer que Jesus amava Lázaro, a Maria e a Marta. Amém, irmãos? O Senhor ama. Eu e você precisamos nos lembrar, no meio das nossas feridas, que nós somos amados pelo Senhor. Talvez possa parecer clichê, talvez possa parecer muito comum, mas eu quero lembrar a você nessa manhã, Jesus te ama, meu irmão. Jesus ama demais a sua vida. Pode parecer, sabe, uma fala repetida, algo que você já ouviu diversas vezes, mas Jesus ama demais você. E a Bíblia vai dizer que Jesus deixava isso tão claro para Marta, para Maria e para Lázaro, que eles tinham uma consciência muito clara sobre isso. O verso 3 diz para a gente: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Em outro momento vimos novamente que não apenas eles sabiam, mas as pessoas já comentavam sobre o relacionamento do amor de Jesus para com eles. O verso 33 vai dizer: e os judeus diziam, veja como ele o amava. Você tem consciência do amor de Deus sobre a sua vida, irmão? Você tem consciência nessa manhã que você é amado por Deus? Você tem noção do quanto Jesus Cristo ama você? Amém, irmãos? O verso 5, o capítulo 5 de Romanos, capítulo 8, vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, então, como o amor de Deus então é revelado? Romanos vai dizer: Deus demonstrou o amor dele por nós. E demonstra todo dia, né, irmãos? Mas a forma tão clara é quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos. Essa cruz era para ser minha, mas ele tomou o meu lugar, mesmo sendo eu ainda pecador. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. As feridas do seu coração são curadas também, primeiro, quando você entende que você é amado por Deus. Mas as feridas do seu coração também, elas são curadas quando você deposita a tua esperança em Jesus. Você pode repetir isso comigo? Deposita a sua esperança em Jesus. Amém. Quando as irmãs viram a gravidade da enfermidade do seu irmão, Marta e Maria pediram que chamasse Jesus. E ainda que muitos com o irmão morto, Marta vai ao encontro de Jesus na expectativa do que ele poderia fazer, né?
João capítulo 11, verso 22 diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quando a nossa esperança está em Deus, os nossos rostos, eles não encontram frustração. Capítulo de 34 de Salmo, verso 4 e 5 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Eu quero perguntar, meu irmão, que uma coisa que fere demais a gente é quando a nossa esperança está no lugar errado. Aonde você tem depositado a tua esperança? Se eu deposito a minha esperança no homem, eu sou frustrado. Se eu deposito a tua esperança, se você perguntar para Priscila, Priscila, você confia no Leandro, no pastor, teu marido? Ela vai dizer não. Eu confio no Deus que me deu Leandro. Isso precisa ser para o nosso coração também. A nossa esperança não pode estar depositada no homem. A nossa esperança não pode estar depositada no homem, porque o homem vai falhar. O pastor vai falhar. O patrão vai falhar. O governante vai falhar. Mas existe um que não falha, amém, irmão? O Senhor, Ele não falha. E quando a nossa esperança ela está depositada no Senhor, as feridas do nosso coração são curadas. Talvez o teu coração está ferido porque você espera muito do homem. Talvez o teu coração está ferido porque você tem uma expectativa, né? Às vezes eu estou fazendo curso de noivos e uma coisa a gente pergunta, né? Sobre expectativa. Eu quero me casar, pastor, porque eu quero ser feliz. E aí a gente identifica um erro ali. Quer casar para ser feliz? Eu quero casar, quero ser feliz, né? Você está colocando no outro a expectativa que ele te faça feliz. Só que ele não pode. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa capacidade. Você já começa o casamento errado porque você coloca uma expectativa em cima de alguém que não vai atendê-la. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, meu irmão, nós não seremos frustrados. Quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, nós não seremos frustrados. Eu e você precisamos aprender diariamente, Senhor, ensina meu coração a depositar a minha expectativa no Senhor. Quando a Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia não está dizendo para eu não confiar em você, você não confiar em mim. Não. A Bíblia está dizendo para que eu não coloque demasiadamente a minha expectativa em você, sobre algo que você pode fazer para mim. Não, não faça isso. Tem muita gente ferida com a igreja, porque esperou muito. Tem muita gente que está ferida com o pastor, porque esperou muito dele. Tem muita gente que está ferida com a igreja A, com a igreja B, porque colocou muita expectativa nele. Muita expectativa em determinado lugar. Mas quando nós aprendemos a colocar a nossa expectativa em Deus, nosso coração não fica frustrado, irmão. Quando estou entendendo o que o Senhor está falando nessa manhã? Quando nós entendemos isso, irmãos, eu e você precisamos, para curar o nosso coração, as feridas do nosso coração, elas são curadas quando eu e você entendemos. Passamos a confiar nas intenções de Deus sobre a nossa vida. Você confia nas intenções de Deus sobre a sua vida, irmão? Ou você tem um pé atrás, como o povo de Israel tinha, um pé atrás sobre as intenções de Deus para com ele? Tem determinado momento que o povo precisa ouvir da boca do próprio Deus o quanto Deus tem boas intenções a seu respeito.
Parece óbvio, mas não é. O povo está no exílio, o povo está longe da sua terra, o povo está distante. E o povo acha que Deus continua com o coração de castigo, de punição, de justiça, né? Como Ele é. Mas Deus vai dizer, através da sua palavra: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. As intenções de Deus, e o texto continua dizendo: o pensamento que tenho a respeito de vós é de fazê-los prosperar. O pensamento, as minhas intenções sobre a sua vida são as melhores. Eu quero que você avance, eu quero que você cresça, eu quero que você se cure. As intenções de Deus, mas quando as feridas vêm, nós tentamos achar tantos responsáveis e nós culpamos até mesmo o próprio Deus. Nós nos ressentimos até mesmo contra o próprio Deus. E talvez não, sim, o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração que nessa manhã, em nosso meio, há corações ressentidos de Deus. Porque Deus não fez, porque Deus não abriu, porque Deus não curou, porque Deus não fez do meu jeito. Mas eu quero nessa manhã, irmão, ser boca de Deus. Eu quero nessa manhã ser profeta do Senhor sobre a sua vida, para permitir, em nome de Jesus, que a palavra que flua através da minha boca chegue aí ao teu coração. E a palavra que flui da minha boca para o teu coração é a palavra de Deus que vai dizer: eu que sei que pensamentos que tenho sobre você, aleluia. Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, diz o Senhor. Não é de guerra, não é de guerra, é de paz, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar e crescer, diz a palavra de Deus. Não é para que você diminua, não é para que você seja o menor, não é. O pensamento de Deus sobre você, as intenções de Deus sobre a sua vida, elas são poderosas, elas são maravilhosas. Amém, irmãos? Precisamos ajustar o nosso coração nessa manhã. Porque se o nosso coração chegou aqui ressentido de Deus, tem cura sobre nós nessa manhã. Eu creio que o Senhor está na casa, a presença de Deus é real, é notória sobre nós. O Senhor está na casa. Eu olho para essa mesa e essa mesa ela fala de cura. Essa mesa fala de cura, irmãos. Eu amo o ambiente, né, de templo, mas eu também amo, como Jesus, o ambiente de casa. E nas células a gente aprende que ali, quando a palavra está acontecendo, né, e a gente sempre traz um lanche, né? Na nossa sempre tem, né, Ellen? Um lanchinho ali no final, comes e bebe, cada um leva uma coisa, né? E ali no final, aquele ambiente propício, o Espírito Santo continua ainda dizendo, continua falando. Nesse ambiente de casa, nesse ambiente de mesa, Jesus continua ministrando, né? E a gente vê a poderosa mão do Senhor agindo sobre nós ali ainda no lanche. Naquele momento ali eu digo pro pessoal: irmãos, não precisa fazer janta não, o lanche é uma desculpa. É para a gente estar na mesa junto, né? Pode ser um creme crack com manteiga, não pode ser um negócio assim qualquer. O importante é a gente estar ali conversando. O importante é a gente estar ali compartilhando a palavra. Porque nós aprendemos na Bíblia que um lugar de cura é a mesa. É a mesa. Tem células acontecendo na igreja. É a mesa, irmão. Né? Tem células espalhadas aí, poucas ainda, mas tem. Procure uma, porque eu desconheço lugar tão maravilhoso para curar o nosso coração do que a mesa que o Senhor proporciona para a gente. E tem lugar na mesa nessa manhã, amém, irmãos?
Tem mesmo, hein? Confiar nas intenções de Deus. Eu quero concluir nessa manhã, o ministério pode chegar. Porque essa família, ela está... Jesus se demora a chegar, né? Jesus demora a chegar. Quando Jesus ele vai em direção àquela família, uma das irmãs decide ir ao encontro e outra fica em casa. E elas vão dizer para Jesus, todas duas vão dizer para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue ouvir essa palavra? Você consegue ouvir o peso dessa palavra? Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O peso das palavras de Marta e de Maria reflete um coração ferido. Elas estão dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, a gente chamou o Senhor, a gente pediu para o Senhor vir, mas o Senhor não veio. O Senhor ficou no lugar onde o Senhor estava, na missão que o Senhor estava, com pessoas prediletas para o Senhor, talvez, né? Porque às vezes a gente acha que o Senhor não está operando na nossa vida, e a primeira coisa que a gente faz é observar o que o Senhor está fazendo ao redor. É ou não é, irmão? A gente começa a observar, mas para ele o Senhor deu, né? Mas para ele a porta abriu. Mas para ele a cura chegou. E a gente começa a pensar, e talvez esse foi o sentimento de Marta, o sentimento de Maria, um coração ferido. Mas é maravilhoso saber que o Senhor ele sempre tem a última palavra para nós. E aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Apesar de quando Jesus ter chegado, Lázaro já estava morto, já havia 4 dias, já havia sepultado. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda, amém? Amém, irmão? Quando Jesus chegou, tudo mudou. Apesar da descrença do coração delas, quando Jesus manda retirar a pedra, elas vão dizer: Senhor, 4 dias já se passaram, já cheira mal, não há mais nenhum tipo de vida ali mais, né? Para que o Senhor vai abrir isso? Para que o Senhor vai expor isso? O cheiro vai tomar todo mundo. A cabeça delas, o corpo já está em decomposição e talvez estivesse mesmo. Porém, o Senhor vai dizer para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E a palavra de ordem de Jesus continua sendo a mesma para nós hoje. Sai para fora. Venha para fora. A palavra de ordem do Senhor Jesus para a tua vida. Talvez essa ferida tenha feito você entrar dentro desse lugar escuro, como um túmulo, permitido até que pedras fossem colocadas ali. Mas eu creio que nessa manhã, que o Senhor retira a pedra, que o Senhor nos ajuda a tirar a pedra nessa manhã, e o Senhor nos chama, dizendo: Leandro, sai daí. Dizendo: Elisete, sai daí. Dizendo: Rosilane, saia daí. Eu posso ouvir a voz de Deus dizendo: Jane, sai daí. Vem para fora. Eu posso ouvir nessa manhã a palavra do Senhor sobre a minha vida, me chamando a viver com Ele uma história nova, uma história de poder, de ressurreição na presença de Deus.